Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui para que nós possamos fazer uma viagem através do tempo no mundo dos conhecimentos. Mas antes do nosso tema de hoje, eu quero falar para você que introversão é sentar-se em silêncio e limpar o espelho do coração. É desligar o externo, voltar-se para dentro e melhorar a autoconversa. Só eu posso ir para dentro de mim na profundidade que a mudança pede. Introversão é podar rente às causas das causas das causas. É conversar comigo mesmo com conhecimento e misericórdia. Eu jamais vou para dentro para comigo. Introversão é o único caminho para a autotransformação. Pense nisso, reflita e vamos juntos ter a nossa melhor aula. Tenha certeza absoluta disso, viu? E na aula de hoje, depois dessa introversão, depois de fazermos uma viagem para dentro de nós mesmos, né? Tinha uma banda na década de 80 chamada Ego Trip. E tinha uma música do Ego Trip, Viagem ao Fundo do Ego. Não vou perguntar se vocês lembram dessa música, porque a grande maioria dos meus alunos nesse momento no MIT nem tinham nascido na década de 80, né? Nem tinham nascido. Mas, de repente, você que pode estar me assistindo aí pelo YouTube, pelas redes sociais, vai que, de repente, você conhece, né? Ego Trip, viagem ao fundo do ego. E os bem-te-vês lá fora fazem a festa, né? E os bem-te-vês lá fora fazem a festa. A música é de 1987, a música do Ego Trip, Viagem ao Mundo do Ego. É que eu estava falando de introversão, né? E introversão nada mais é do que realmente uma viagem, né? Que nós fazemos ao fundo do nosso mais íntimo, né? Ao fundo do nosso mais íntimo. Então, de repente me veio, né, na mente a música do Ego Trip. Há um lugar místico em mim, algo assim bem escondido, um planeta inexplorado, um horizonte perdido. De repente eu me embrenhei na Mata Virgem, como um nativo zumbi, mergulhei fundo no oceano, como um jato custou partir. Explorador sem experiência, marinheiro de primeira viagem, embarquei de peito aberto, levando só coragem. Coragem para enfrentar, frente a frente, eu comigo, como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem para encarar, frente a frente, eu no espelho, como se encontra um irmão que me nega um conselho. Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer: se você quer me seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver. E a volta foi difícil. Retornei de mãos vazias, nessa minha egotrip. Não fui Davi, nem fui Golias. Explorador sem experiência, viajante sem bagagem. Perdi tudo o que eu tinha. E o que eu tinha era a minha coragem. Vamos começar a aula desse jeito, né? Vamos começar um novo dia desse jeito, vamos começar a aula desse jeito. Manhã de quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Místico em mim, algo assim bem escondido. O planeta inexplorado, um horizonte perdido. Vive na Mata Virgem, como um nativo zumbi. Do oceano, como já estou partindo. A doce experiência, marinheiros de primeira viagem. Embarquei de peito aberto,
levando só coragem, coragem pra enfrentar, frente a frente, eu comigo. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Coragem pra enfrentar, frente a frente, eu me espelho. Como se encontra um irmão que lhe nega um conselho. Ego Trip, viagem ao fundo do ego. Um jeito bom de começar nossa manhã de quarta-feira, hoje 4 de novembro de 2020. São 7 horas e 38 minutos da manhã, 7h38. E lá fora está um dia lindo, hein? Lá fora está um dia lindo, maravilhoso. E os pássaros que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. O fim da estrada, uma voz veio me dizer: se você quer ir, cuidado, não vai gostar do que vai ver. E a volta foi difícil, né? Retornei de mãos vazias nessa minha ego trip. Não fui da vida por olhar. Morador sem experiência nenhuma. Veio sem bagagem. Peguei tudo que tinha. E eu tinha coragem. Coragem pra quê? Pra quê? Pra quê coragem? Pra quê? Coragem pra encarar. Frente a frente eu me espelho. Como se enfrenta um irmão no exército inimigo. Pois é, pois é. Gente. Depois dessa introversão que você sentou-se em silêncio e limpou o espelho do seu coração, né? É o único caminho para autotransformação. Depois dessa transformação e dessa viagem ao fundo do ego, com o ego trip, eu nem sei de onde que eu tirei a lembrança dessa banda Ego Trip, da música Viagem ao Fundo do Ego. É que às vezes me vem na memória certas coisas, nada disso é programado. De repente a gente levanta da cama, né? Porque não dá para dizer que eu acordei, né? Porque eu não durmo, então raramente eu consigo dormir um pouco. E aí, de repente, já 7 horas da manhã e você nesse clima, né? Mas é bom. Olha o bem te vi, olha o bem te vi, bem te vi, olha o bem te vi. Pessoal, eu estou aqui no Meet com os meus alunos para dar uma aula de história, né? Mas a vida se faz desses momentos também, né? A vida se faz desses momentos também. Muito bem. Bom, para a nossa aula de hoje, nem só de Roma vive o professor de história para falar em um professor de história para falar em Roma. Vamos olhar as palavras e tomar o nosso cafezinho, né? Já está quase acabando a garrafa da hora que eu fiz ele. Quero que, eu quero que você que está me assistindo tenha hoje o melhor dia da sua vida, viu? Quero que hoje você tenha o melhor dia da sua vida. Que você seja completamente feliz. E a felicidade não está longe de você. A felicidade, ela está dentro de você. Seja muito, muito feliz mesmo, tá bom? A aula de hoje, pessoal, Roma conquista a Itália. É muito interessante falar isso, né? Roma conquista a Itália. E você vai falar, professor, realmente hoje esse café seu está um verdadeiro chazinho da floresta amazônica, né? Mas não é não, não é não. Hoje é estranho eu falar isso para você que Roma conquista a Itália, mas é a realidade, né? Roma conquista, realmente Roma conquista a Itália, né?
Roma conquista a Itália. Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Roma conquista a Itália. O nosso objetivo, pessoal, o objetivo de hoje é fazer com que você compreenda o processo de expansão territorial na região da atual Itália no contexto da formação de Roma. Identificar também as principais características expansionistas da Roma antiga. Ok? Tá bom? Então, na aula passada, alguns vídeos atrás aí, você viu junto comigo, né? A revolta dos plebeus, lembra? Plebe Rude. Até quando esperar? A plebear, ajoelhar, lembra? Então, a revolta dos plebeus, as conquistas plebeias, os irmãos Graco, né, na política romana, a reforma do general Mário no ano 111 a.C. e a profissionalização do exército romano. E na aula de hoje? Na aula de hoje vamos estudar as máquinas de guerra romana, o expansionismo romano, a cidadania romana e também as conquistas romanas, tá bom? Então, agora, eu quero pedir licença para você, para compartilhar com você, né, aqui na nossa tela, a nossa aula de hoje, né, os slides aí da nossa aula de hoje, ok? A nossa aula de hoje, Roma conquista a Itália. O meu avô, Caetano Nucci, que veio da Calábria, me chamava de Cesare, né? Cesare. E ele sempre dizia para mim que todos os caminhos levam a Roma. Ele falava, Cesare, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. E você? Conta para mim aí. Você mesmo, conta para mim. Você sabe do que se trata essa imagem aqui, ó? Enquanto você pensa, um café. Fala para mim. Você sabe do que se trata essa imagem? Compartilha comigo lá no mural do Meet. Compartilha comigo lá nos comentários do YouTube. Você sabe dizer do que se trata essa imagem aí? O que é essa imagem, afinal de contas? Hã? E você, acredita que essa imagem tem relação com a imagem anterior? Olha aí, pessoal, essa imagem aqui, ela tem relação com essa imagem aqui? Você acredita nisso? Como poderíamos descrever essa imagem? Como que você descreveria para mim essa imagem, pessoal? Olha aqui. Aqui atrás nós temos soldados protegidos por escudo. Aqui nós temos um soldado e um outro soldado mexendo em uma alavanca, ok? Aqui nós temos uma parafernália aqui, né, um equipamento, e aqui nós temos um monte de flechas, ok? Ó, um monte de flechas. Então nós temos dois soldados em uma alavanca. Aqui nós temos uma espécie de estirante, né? Aqui uma máquina de guerra com flechas. E aí? Aquela imagem está relacionada a essa imagem? E ela está relacionada a essa imagem? Como é que nós poderíamos descrever essas imagens? São as máquinas de guerras romanas. Verdade, gente? São máquinas de guerras criadas ou aperfeiçoadas pelos romanos, utilizadas pelo exército em campanhas de expansão territorial e proteção das fronteiras. A primeira imagem, tá? Vou mostrar para você aqui de novo, né? A primeira imagem, ela mostra uma máquina de flechas, como eu havia dito para vocês, né? Mostra uma máquina de flechas. A segunda, ela é uma espécie de catapulta, tá? Essa daqui, ó, uma espécie de catapulta. E a última, essa terceira imagem, é uma máquina chamada balista. Ela arremessa pedras e também outras munições. É isso mesmo, nós estamos aí no século XXI e eu estou falando para vocês da Roma Antiga, de uma máquina que arremessava pedras. Olha aqui para você ver ó, na imagem. Uma máquina que arremessava pedras. As máquinas romanas, aliadas à organização do exército em infantaria,
as falanges de frente, pretorianos da cavalaria, deixavam os romanos numa superioridade militar em relação aos outros povos. Uma das explicações para a expansão romana, que é o tema da nossa aula de hoje. Tá? Então, essas máquinas de guerra aqui, ó, essas máquinas de guerra são responsáveis pela... Deixa eu voltar aqui na primeira imagem para falar das falanges, né? Aqui os soldados romanos, as falanges. E esses soldados aqui, as falanges, né? As máquinas de guerras romanas fizeram com que Roma, né, virasse uma superpotência, tá? E essas máquinas é uma das explicações para a expansão romana, que é o tema da nossa aula de hoje. Pessoal, olha aqui para vocês verem lá. Máquinas de guerras romanas. Observe a imagem e vamos para a nossa atividade. Qual é a nossa atividade? A nossa atividade é você que está me assistindo agora, nesse momento, pensar. Conversa comigo aqui, conversa comigo, tá? Conversa comigo. Eu não vou estar te ouvindo, você também. Você está me ouvindo, mas eu não vou estar te ouvindo, mas conversa comigo. Observe a imagem. Observe essa imagem aqui, ó. Uma catapulta, uma balista, um testudo, tá? Uma rampa, ok? Uma rampa, uma galeria, tá? Uma torre. Não, pessoal, tudo isso aqui são máquinas de guerras dos, dos romanos. É até, é até estranho, né? Nos tempos de hoje, a gente falar nesses tipos aqui de máquinas de guerra. Uma rampa, uma torre, uma galeria, a balista, a catapulta, o testudo, né? Que servia para arrebentar portões. Então, são as máquinas de guerra romanas que fizeram toda a diferença naquele período, naquela época. Né? Olha o bem-te-vi, que coisa mais linda, sentado aqui na minha sacada. Coisa maravilhosa o bem-te-vi. Não sei se captou o som do bem-te-vi aí, mas eles estão tão felizes, né? É como eu falei, gente, olha, está uma manhã maravilhosa, né? Está uma manhã muito linda, muito bonita mesmo. E amanhã fica mais linda e mais bonita ainda quando a gente faz uma viagem através do tempo sem, sem sair de casa. Sem sair de casa. A gente viaja através do tempo dentro da história, junto com o professor César. É maravilhoso, né? Bom, e como foi o expansionismo romano, pessoal? Desde muito cedo, os romanos, eles guerrearam para se defender dos seus vizinhos. Com o aumento das lutas sociais e também das participações políticas da plebe, os romanos passaram a guerrear com dois outros objetivos: a conquista de terras e o controle das rotas de comércio. Tá? Aqui nós temos o desenho de soldados romanos, né? As falanges e soldados romanos. Os povos vencidos eram transformados em aliados dos romanos, chegando inclusive a integrar o exército de Roma. As terras conquistadas eram convertidas em terra pública, tá? O agere publicus, em latim. Assim, entre os séculos 5 a.C. e 3 a.C., as legiões romanas conquistaram quase toda a Península Itálica. Ok? Bom, e como é que se conseguia a cidadania romana? A cidadania praticada no mundo romano era diferente daquela que vigorou em Atenas, na Atenas lá de Péricles. Lá, como vimos nas aulas passadas, para ser cidadão, o indivíduo tinha de ter nascido livre e ser filho de pai e mãe ateniense. Lembram disso, pessoal? Lembram da nossa aula sobre a Grécia Antiga? Para você ser um cidadão ateniense, na Atenas de Péricles, você tinha que ter nascido livre e ser filho de pai e mãe ateniense.
Todos os cidadãos, ricos ou pobres, podiam participar dos debates e também do governo de Atenas. Enquanto em Atenas a cidadania se baseava em um critério étnico, filho de pai e mãe ateniense, né? O geógrafo, o território ateniense, no mundo liderado por Roma, havia diferentes graus de cidadania. E como eram esses graus de cidadania no mundo romano? No topo da pirâmide, tá, da escala, situava-se a cidadania romana, que incluía o direito a voto, sufrágio em latim, voto em latim, sufrágio, nas várias assembleias em Roma e de ter eleito magistrado, ok? Então, lá no topo da escala, situava-se a cidadania romana, que incluía o direito a voto, o sufrágio, em latim, nas várias assembleias em Roma e de ser eleito magistrado. A partir desta cidadania plena, o optimo iure definia-se as outras, por exemplo, a cidadania sem direito de voto, que era o civitas sine sufrágio. Nesta, o povo conquistado por Roma mantinha autonomia, mas tinha o dever de fornecer homens ao exército romano e também de pagar tributos. No caso das comunidades itálicas, Roma permitia uma autonomia controlada. O direito latino é que estabelecia se um indivíduo podia comerciar ou casar-se legalmente com quem tinha cidadania romana. Concluindo, pessoal, a cidade de Roma é que estabelecia os direitos e deveres dos seus aliados e o tipo de cidadania que eles podiam exercer no mundo romano, ok? Entenderam? A cidade romana, tá? A de Roma, a cidade romana, a cidade de Roma é que estabelecia os direitos e deveres dos seus aliados e o tipo de cidadania que eles podiam exercer dentro do mundo romano. Os romanos conquistaram primeiro a Itália. Veja bem, pessoal, quando a gente fala hoje na Itália, nós nos lembramos de Roma. Nessa época que eu estou explicando para vocês é diferente. Primeiro veio Roma, para depois conquistarem a Itália. Entenderam? Esse é o nosso tema da aula de hoje. Roma conquista a Itália. Não foi a Itália que conquistou Roma. Tá? Roma conquista a Itália. Os romanos conquistaram primeiro a Itália e depois toda a bacia do Mediterrâneo. E pouco a pouco, povos e mais povos foram sendo incorporados ao mundo romano. Ainda por esses outros povos, né? Ainda que esses outros povos fossem sendo considerados parte de Roma e que até mesmo a cidadania fosse concedida a indivíduos ou grupos inteiros, sempre muitos foram os não romanos. Tá? E quem eram esses não romanos? Dentre esses muitos não romanos, os mais numerosos eram quem? Eram os escravos. E eu venho falando para vocês consecutivamente sobre escravidão, inclusive agora esse mês de novembro é o mês que nós temos aí instituído a Semana da Consciência Negra, para que a gente possa falar ainda mais sobre esse tema. Mas prestem bem atenção aqui. Quando a gente fala de escravidão, a escravidão ela não foi uma escravidão essencialmente negra. Não foi. Tá? Muito antes da escravidão na América, muito antes dessa escravidão, já havia outros tipos de escravidão. Era branco escravizando branco. Certo? E quando eu falo aqui das conquistas romanas, eu estou falando disso também. Os povos conquistados pelos romanos também eram numerosos escravos, muitas vezes provenientes dos lugares mais distantes de Roma. Ao se tornarem escravos, deviam aprender a língua, os usos e costumes dos romanos, mas não deixavam de continuar com muitas das suas crenças e também dos seus valores originais. Tá? Bom, pessoal, então nessa aula de hoje, durante a nossa aula de hoje, nós vimos, nós vimos as máquinas de guerra romana, o expansionismo romano, a cidadania romana e também as conquistas romanas, ok? Volto para você aqui, ó, as máquinas
de guerra romana, né? Um lança-flechas, ok? Aqui uma espécie de catapulta e aqui uma máquina que arremessava pedras e também outros objetos. E essas máquinas de guerra, né? Essas máquinas de guerra que vocês viram na aula de hoje, é, ajudaram na superioridade militar em relação aos outros povos. E é uma das explicações para a expansão romana, essas máquinas de guerra aí. É uma das explicações, olha as máquinas de guerra. A torre, a rampa, tá vendo? Balista, catapulta, a galeria, o testudo. Essas máquinas de guerras aí, olha a falange do exército romano, tá vendo? Os soldados romanos em sua falange. Tudo isso contribuiu para a conquista romana, tá? E dentro dessa conquista romana vem também a cidadania romana, né? E dentro dessa cidadania romana, nós aprendemos que, tá? Haviam dois graus de cidadania dentro do mundo romano, dois graus de cidadania. Né? E dentro desses graus de cidadania, lá no topo da pirâmide estava a cidadania romana, que incluía o direito a voto. Tá? E a outra era a cidadania sem direito de voto. Sem direito de voto. Tá? Então, dentro da cidadania romana, nós aprendemos que a cidade de Roma é que estabelecia os direitos e deveres dos seus aliados e o tipo de cidadania que eles podiam exercer dentro do mundo romano. Certo, gente? Ok, pessoal? Então, vimos máquinas de guerra romana, expansionismo romano, cidadania romana e também as conquistas romanas, a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje, a aula sobre a Roma antiga. A Itália sendo conquistada por Roma. É um tema diferente, né? Porque geralmente a gente, quando pensa na Itália, a gente pensa em Roma. E hoje eu mostrei para vocês que a Itália ela foi conquistada por Roma. Tá bom, pessoal? Olha, fica aí para vocês a sugestão de pesquisa sobre as máquinas de guerra romana, para você se aprofundar um pouco mais dentro desse conhecimento, tá? Pesquise aí as máquinas de guerra romana, entre lá no meu canal do YouTube, digita lá no Google, professor César Mota, Roma Antiga, tem uma aula completa sobre esse tema, tá bom? E já aproveita lá e se inscreve também lá no canal, tá ok? Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre a Roma Antiga com o nosso conteúdo de hoje. E nunca se esqueça, viu? Nunca se esqueça que nessa vida tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e nada nesse mundo acontece por acaso. Foi muito bom, foi muito gostoso poder estar aqui junto com você. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e até a próxima aula.